Você acha mesmo que eu deixaria você chegar até aqui para te abandonar? Você acredita mesmo por um instante que toda essa angústia que tem visitado seu peito passou despercebida aos meus olhos? Enquanto você tentava dormir, pensando em soluções que não surgiam, eu já estava diante do trono, intercedendo por você com gemidos que não podem ser explicados por palavras humanas. Não é tarde demais, não é fundo demais, não está quebrado demais. O meu espírito está presente agora e ele está te chamando, com urgência, com ternura, com autoridade, porque hoje a resposta que você tanto esperou chegou. Não desligue, ouça até o fim. Algo que você nunca imaginou está prestes a acontecer, e sua decisão agora será o que definirá o rumo de toda a sua casa. Eu te vi segurando firme quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Vi você protegendo aqueles que ama, mesmo enquanto carregava dores que ninguém viu. Você preferiu sorrir para não preocupar quem precisava de você, mesmo quando tudo dentro gritava por socorro. Você deixou de cuidar de si para cuidar dos outros, e enquanto muitos se afastaram, eu permaneci. Mas o espírito que habita em mim está ferido. Ele se move sobre você neste momento como um vento calmo e quente, mas a urgência do seu chamado é real. Você tem ignorado as respostas, você tem adiado decisões. Não há mais tempo para empurrar com a barriga o que precisa ser curado agora. Ouça, o céu está atento e o mover já começou. Quantas vezes você teve que esconder lágrimas no travesseiro enquanto dava forças para outros seguirem? Quantas vezes você perguntou, será que alguém vê o que estou vivendo? Eu vi. Eu nunca estive longe. Enquanto você perdia noites em oração silenciosa pelos seus, o meu espírito já se movia nos bastidores, alinhando os céus à sua realidade. Mas há algo que você precisa entender. O tempo de esperar já passou. A manifestação da promessa não é mais uma possibilidade, é uma urgência. Há vidas ligadas à sua decisão de hoje. Há libertações que dependem do seu sim. O Espírito Santo está em lágrimas por sua demora, não por fraqueza, mas por amor. Ele está pronto para operar, mas espera a sua rendição total. Você acredita que o silêncio do céu significa ausência? Pois eu te digo com a autoridade dos séculos, quando pareço em silêncio, é porque estou trabalhando nos detalhes. Mas agora, o silêncio cessou. A trombeta espiritual soou sobre a sua casa. Uma ordem foi liberada no mundo espiritual. Nenhuma lágrima sua foi em vão. Nenhuma oração será desperdiçada. Mas se continuar andando em círculos, adiando entregas que já deveriam ter sido feitas, vai prolongar dores que já estavam marcadas para acabar. O Espírito Santo está diante de você neste exato momento, com as mãos estendidas. Ele não grita, ele não força, mas ele chora. E se você não responder agora, corre o risco de perder o momento exato da virada. Você sabe como é difícil carregar tanta responsabilidade. As contas, a saúde que enfraquece, os filhos que exigem, as pessoas que dependem de você, as acusações injustas, os olhares de desprezo. Há um cansaço que vai além do físico. Mas hoje, eu te ofereço descanso real. Não o descanso de um fim de semana ou de uma viagem, mas o descanso da alma. O descanso que só encontra quem se entrega por completo. O que eu estou liberando agora não é apenas consolo, é transformação. Eu estou enviando um mover inédito sobre a sua casa, sobre o seu corpo, sobre cada área que parecia estagnada. Você tem clamado por um milagre e eu estou dizendo, o milagre já chegou. Mas você precisa abrir o coração para recebê-lo. Deixe queimar tudo o que não vem de mim. Deixe ruir as estruturas que você mesmo construiu por medo, por desespero, por insegurança. Eu sou o seu arquiteto e o que eu projeto é eterno. O que eu reconstruo não quebra mais. O Espírito Santo está em ação neste momento. Você pode não ver, mas sentirá. A paz que invade sua mente agora é o sinal.
A sensação que te envolve não é emocionalismo, é presença, é realidade espiritual. É a visitação que muda destinos. Não endureça o coração, não tente racionalizar. O que está acontecendo aqui é divino. É o céu tocando a sua história. É um novo tempo que se inicia agora. Você tem sentido o peso do cansaço nos ossos, como se o corpo estivesse gritando por alívio. A saúde já não responde como antes. E o medo tem tentado te convencer que não vai suportar. Mas eu sou aquele que renova as forças como da águia. Estou liberando cura, não apenas física, mas integral. Há doenças que se enraizaram pelo excesso de preocupações. Há sintomas que nascem da alma ferida. Mas hoje, o meu espírito toca em áreas que nem a medicina compreende. E se você crer, sentirá os sinais da restauração se manifestando, porque a sua fé acionou algo eterno. Comente agora com fé. Deus está agindo na minha vida. E lembra do que está escrito? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4:2. Você tem protegido sua casa com as forças que restaram, tentando impedir que a crise chegue até os seus. Mas o inimigo sabe onde atacar. E por isso mesmo, hoje eu venho com espada desembainhada, venho com anjos posicionados, venho com estratégias divinas para proteger o que é seu. Há uma barreira espiritual sendo erguida agora. Há livramentos sendo liberados enquanto você ouve esta mensagem. E o mais importante, há corações sendo alcançados na sua família. Aquela pessoa que parecia irredutível, que se afastou, que desprezou os valores que você ensinou, será tocada. A volta vai acontecer. A reconciliação já está em curso. Eu sei que você pensa, mas será que ainda há tempo? Tempo. Eu sou o dono do tempo. Eu sou aquele que chama à existência aquilo que não existe. A restauração que você tanto pediu já começou, mas precisa confiar. Confiar além do que vê. Confiar mesmo quando os sinais forem contrários. A fé que agrada ao meu coração é aquela que resiste aos ventos, que crê enquanto o chão treme, que persiste enquanto todos desistem. Você é resposta para muitos, mesmo sem saber. O meu espírito não está apenas visitando você, ele está habitando, trabalhando, reformando. E a casa que tem a minha presença não ruirá. Há coisas que você não compartilha com ninguém, segredos guardados por anos, mágoas que te silenciam, palavras ditas por pessoas que deveriam te amar e só te feriram. Hoje eu coloco a minha mão sobre essas memórias e digo: chega, chega de carregar feridas abertas, chega de viver com medo de confiar. Eu estou curando você por dentro, não só para que viva em paz, mas para que seja canal de paz para outros. Há uma unção de restauração sobre você, e ela será visível. Pessoas vão notar, vão perguntar o que mudou, e você responderá: foi o Espírito Santo que entrou e nunca mais saiu. Quantos pedidos você já escreveu em cadernos? Quantas campanhas já participou? Quantas vezes sentiu que nada acontecia? Eu vi cada ato, nada passou despercebido, e neste instante eu recolho todas essas sementes. O tempo da colheita chegou. Mas preste atenção, colhe quem permanece, colhe quem não abandona o altar, colhe quem entende que a fé não é uma chave de emergência, mas um estilo de vida. Você não está apenas ouvindo uma mensagem, está sendo ativado, um novo ciclo está se abrindo. E as promessas que pareciam distantes vão começar a se materializar de forma inesperada. Sim, eu sei dos olhares que julgam, das pessoas que te subestimaram, das palavras que disseram que você nunca seria nada. Mas eu uso exatamente os improváveis para mostrar a força do meu poder. E você é um deles. Eu te levantei para confundir os sábios. Eu te preservei para este tempo, e agora, quando tudo parecia sem direção, eu trago um novo mapa,
um novo propósito, uma clareza que você não tinha antes. O meu Espírito é o seu guia, e onde ele te levar será para crescer, multiplicar, restaurar. Confie no processo, porque o final vai valer cada dor suportada. Você se pergunta, será que Deus ainda fala comigo? Eu te respondo agora sem intermediários. Estou falando, estou sussurrando coisas novas ao seu espírito. Estou trazendo revelações que antes estavam ocultas. Mas você precisa calar o ruído ao redor. Precisa separar tempo para mim. Os minutos que dedica ao sagrado definem a qualidade da sua caminhada. A intimidade com o Espírito não é opcional, é sobrevivência. Você chegou até aqui porque eu te sustentei. Mas o próximo passo exigirá mais do que sobrevivência. Exigirá profundidade. E eu estou disposto a te levar além. Você tentou tantas vezes entregar tudo nas minhas mãos, mas sempre havia algo que te puxava de volta para o controle. O medo de perder, de não ter mais ninguém para sustentar os que dependem de você, te fez reter áreas que deveriam ser consagradas. Mas agora, eu estou te chamando para uma entrega real, sem reservas, sem planos de fuga, sem e se. O meu espírito clama por liberdade, para agir completamente. E essa liberdade começa quando você confia até o fim. Existe um momento em que o coração humano alcança o limite. E quando isso acontece, muitos pensam que é o fim. Mas para mim, esse é o início. Eu permito que certas estruturas desabem para que você perceba que foi sustentado apenas pela minha graça. Você não perdeu. Você foi preservado. Você não está abandonado. Está sendo separado. O meu espírito não está te acusando. Ele está implorando. Permita que a cura venha sem resistência. Eu conheço o nome de cada pessoa por quem você intercede. Sei exatamente o que te tira o sono. As decisões mal compreendidas, os sacrifícios feitos em silêncio, a constante pressão de ser forte para todos. Mas agora eu quero ser forte por você. Quero ser o escudo invisível contra os ataques que você nem vê chegando. Quero ser a voz que sussurra paz quando o caos bate à porta. E o meu espírito, que te observa desde o ventre, está pronto para fazer isso agora. Não ignore o que está sentindo nesse momento. Não reprima o que nasce em sua alma enquanto ouve esta mensagem. Porque esse é o sinal que você tanto esperou. Eu nunca deixei de me comunicar com você. O problema é que há muito barulho, muitas distrações, muitas vozes concorrendo com a minha. Silencie o mundo agora e ouça apenas a mim. Porque o que vou revelar não é apenas consolo, é direção. O seu caminho será ajustado com precisão divina. Você não precisa entender tudo para obedecer. Você só precisa confiar. Porque o que eu tenho para liberar sobre a sua história vai além da lógica. É tempo de milagres. É tempo de céus abertos. É tempo de restituição. Aquilo que te foi arrancado com injustiça, eu trarei de volta em honra. Aquilo que te foi negado, eu abrirei por outra porta. E as bênçãos que estavam retidas por tanto tempo, agora estão em movimento. Elas estão vindo e virão com pressa. Quantas vezes você foi deixado para trás enquanto outros avançavam? Quantas vezes teve que fingir que não doía, apenas para manter a aparência de força? Eu conheço cada marca, e agora essas marcas estão sendo transformadas em autoridade. O que antes te feriu agora será fonte de cura para outros. O Espírito que me levantou dentre os mortos está habitando em você. E onde ele está, o impossível se curva. A vergonha cede espaço para a honra. A dor dá lugar à missão. É nesse exato momento que eu coloco pessoas específicas no seu coração. Não ignore isso. São pessoas que precisam do seu perdão, outras que precisam do seu posicionamento e algumas que precisam ser deixadas para trás. O Espírito Santo está separando trigo de joio na sua vida, porque há alianças que te mantêm preso em ciclos que já deveriam ter sido encerrados.
O que eu estou fazendo não é apenas mudança externa, é purificação, é santificação, é renascimento. Você foi preparado para esse tempo. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, você não é o resultado das dores que viveu. Você é o cumprimento de uma promessa antiga. Eu não vejo seus erros como o fim da história. Vejo como material para formar testemunho. E testemunho forte. Porque o que vou fazer por meio de você será notado, será comentado, será estudado. E não será para a sua glória, será para que outros me conheçam por meio da sua transformação. Diga agora nos comentários: eu confio no agir de Deus em cada detalhe. Deixe que essa confissão seja uma semente, porque palavras ditas com fé são sementes espirituais que brotam na eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Não é só sobre falar, é sobre crer com intensidade. E a sua fé, mesmo cansada, ainda é preciosa para mim. Eu vejo valor onde o mundo não vê mais forças. Você tem sentido que algo está prestes a mudar. E essa percepção não é emoção, é discernimento. Porque o meu espírito já está anunciando os sinais. Você vai começar a notar pequenos detalhes acontecendo. Uma ligação inesperada, uma notícia favorável, uma paz que não fazia sentido. Não ignore essas confirmações. São os primeiros passos de um mover muito maior. Eu estou limpando o terreno para construir algo novo em você e ao seu redor. As palavras que lançaram sobre você ainda ecoam na sua mente. Palavras que disseram que você não conseguiria, que não era suficiente, que o seu tempo havia passado. Mas eu, o Eterno, digo: nenhum decreto lançado contra a sua vida prevalecerá, porque sobre você há uma palavra superior. E essa palavra é vida, é renovo, é vitória. O que foi dito para te paralisar será usado para te impulsionar. A minha voz é mais alta que qualquer sentença humana. Você ainda vai ver aqueles que duvidaram sentados na plateia da sua virada. Não como espectadores de vingança, mas como testemunhas do meu poder. Porque o que eu estou fazendo com você será público. Mas o processo continuará íntimo. Não se compare com ninguém. O que é seu tem a sua medida, o seu tempo e o seu selo. Eu sou o único que conhece o fundo da sua alma. E é exatamente por isso que você foi escolhido para carregar o que outros não suportariam. Não deixe que o ritmo acelerado da vida apague sua sensibilidade espiritual. Você foi feito para perceber o invisível, mas tem vivido no automático, sobrevivendo em vez de viver. Hoje, eu quero restaurar sua sensibilidade. Quero te fazer sentir novamente, chorar quando for preciso, se alegrar sem culpa, silenciar sem medo, falar com autoridade. Tudo isso é fruto da presença do meu Espírito, e Ele deseja mais do que visitas esporádicas. Ele deseja habitar por completo. O medo do futuro tem te paralisado. A incerteza sobre o que virá tem drenado sua paz. Mas eu te pergunto com amor: quem te susteve até aqui? Quem te deu o fôlego que agora enche seus pulmões? O mesmo que sustentou seu ontem está garantindo seu amanhã. Não viva pelo que vê, viva pelo que eu prometi. Porque quando eu falo, não é para alimentar esperanças vazias, é para iniciar ciclos. E um novo ciclo começa agora para quem crer. O Espírito Santo está percorrendo cada cômodo da sua casa neste momento. Ele passa pelo seu quarto, pela cozinha, pelos corredores onde você ora em silêncio. Ele visita aquele ambiente onde tantas decisões foram choradas e onde há presença, há restauração. Não se trata de um vídeo, é um encontro, é um chamado, é uma visitação. E quem é visitado pelo céu nunca mais é o mesmo. Você sentirá os efeitos disso por dias e saberá: o que recebi hoje não foi emoção, foi milagre. Você acha que está sozinho nesse momento, mas o que te rodeia é um exército silencioso. Meus anjos estão acampados ao seu redor
e o meu espírito intercede em tempo integral por você. Há situações que tentaram destruir sua fé, mas eu preservei o essencial. O seu coração ainda me busca. E é esse desejo, mesmo frágil, que se torna a chave para esse novo tempo. Eu não ignoro suas dores, eu as recolho. E o que o céu recolhe, o céu também transforma. As decisões que você precisará tomar nos próximos dias serão cruciais. Não são apenas escolhas comuns, são cruzamentos espirituais. Por isso, estou aqui, para alinhar sua percepção, para te mostrar o que é verdade e o que é armadilha. O meu espírito está levantando discernimento dentro de você. Aquelas vozes que antes confundiam, agora se calarão. O que parecia complexo, eu tornarei claro. O que estava nublado, eu tornarei evidente. Fique sensível. Você se culpa por coisas que não estavam em seu controle. Assume pesos que não te pertencem. Acreditou que, se tivesse feito diferente, o desfecho seria outro. Mas eu te digo, o que não aconteceu não foi falha sua, foi livramento. O que não se manteve, eu mesmo removi. E mesmo o que desmoronou foi permitido para que o novo tivesse espaço. Pare de se punir. O meu espírito não condena. Ele corrige com amor e reconstrói com precisão. Neste exato momento, eu sopro vida sobre áreas da sua existência que estavam adormecidas. A criatividade que você achava ter perdido, a coragem que parecia ter evaporado, o desejo de recomeçar. Tudo está sendo reativado agora, porque eu te conheço por inteiro. Eu sei o que te move e o que te paralisa. E hoje eu sopro sobre você o mesmo fôlego que deu forma à criação. E o que era vazio começa a ganhar sentido. O que era escuro começa a receber luz. Se alguém te dissesse que uma simples palavra poderia alterar a trajetória da sua casa, você acreditaria? Pois é exatamente o que está acontecendo aqui. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. E essa palavra está te alcançando para fazer o que nenhum esforço humano foi capaz de realizar. As correntes invisíveis que te impediam de avançar estão sendo quebradas agora. O que era espiritual está sendo tratado no nível mais profundo. Você já foi ferido por confiar. Já abriu portas que depois se voltaram contra você. Por isso hoje, o Espírito Santo vem com mansidão, mas com autoridade. Ele não vem para invadir, vem para restaurar. Ele quer entrar nas áreas onde a confiança foi destruída, onde a inocência foi quebrada, onde a alegria foi substituída por cautela excessiva. Ele não vem para julgar sua desconfiança. Ele vem para reconstruir com segurança o que foi despedaçado por mãos erradas. A voz que você ouve agora não é apenas uma palavra bonita. É a respiração divina tocando seu íntimo. Cada frase está ajustando coisas dentro de você que nem você sabia que estavam desalinhadas. Porque o meu espírito age com precisão. Ele não trata só os sintomas, ele vai direto à raiz. E hoje, ele toca na raiz da amargura, do cansaço, da frustração e do medo. E onde antes havia dor, haverá vida. Onde havia dúvida, haverá certeza. Deixe que essa certeza cresça como semente em terra fértil. Diga agora, com fé: eu creio no mover do Espírito em minha vida. Quando você declara isso, você ativa uma dimensão nova. Você abre as portas do sobrenatural com as chaves da fé. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Salmo 105. A fidelidade dele não terminou na sua vida. Ela está apenas começando a ser revelada. Enquanto você me ouve, há uma atmosfera se formando ao seu redor. Você não está apenas escutando, você está sendo revestido. O Espírito está selando sua mente contra pensamentos destrutivos. Está selando sua casa contra ataques invisíveis. Está selando suas emoções contra o desânimo. E esse selo é eterno. O que eu selo, o inimigo não quebra.
O que eu protejo permanece de pé mesmo em meio ao terremoto. Fique firme, porque o que está vindo exige estabilidade interior. Você tem perguntado se ainda é capaz, se ainda tem força para lutar mais um dia. Mas a verdade é que você nunca lutou sozinho. Cada passo que deu, mesmo sem entender, foi sustentado pelas minhas mãos. E agora não será diferente. A diferença é que desta vez você saberá, você sentirá. Você vai viver a consciência da minha presença em cada detalhe. E isso fará com que até os dias difíceis se tornem suportáveis. Porque quando você sabe que eu estou, tudo muda. Estou restaurando sua capacidade de sonhar. Estou te dando permissão para acreditar de novo. Porque houve um tempo em que você era cheio de esperança, e o tempo e as feridas tentaram apagar isso. Mas o que é meu, ninguém apaga. Os sonhos que coloquei dentro de você não morreram. Eles apenas adormeceram. E agora eu os desperto. Eles renascem com mais força, com mais raiz, com mais propósito. Eles serão resposta para muitos. Não fuja mais das suas responsabilidades espirituais. Não delegue mais sua intimidade comigo a terceiros. Eu quero te conduzir pessoalmente. O que outros não entenderam, eu entendo. O que outros ignoraram, eu valorizo. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre profundidade de relacionamento. E o que eu desejo é real, é constante, é íntimo. Meu espírito quer andar com você não apenas nas emergências, mas em todos os instantes. Você percebe agora que o que te sustentava antes já não serve mais. As fórmulas antigas se tornaram insuficientes. Isso é porque eu estou te levando a um nível mais alto. E níveis mais altos exigem fundações mais profundas. Por isso, muitas coisas estão sendo removidas. Muitos vínculos estão sendo cortados. Não para te isolar, mas para te alinhar. O processo pode parecer confuso, mas é perfeito. E a sua obediência será o sinal que o céu esperava. As pessoas ao seu redor vão notar a mudança, não porque você vai anunciar, mas porque a sua paz será perceptível. A sua firmeza será notada. A sua palavra terá outro peso. Porque quem anda com o Espírito carrega marcas invisíveis que só o céu pode explicar. Eu estou escrevendo um novo capítulo. E esse capítulo não começa com dor. Começa com renovo. Não começa com escassez. Começa com provisão. Não começa com medo. Começa com fé. Quando você fechar os olhos esta noite, sentirá algo diferente. O peso que costumava pressionar seu peito não estará mais lá. A angústia que tomava seus pensamentos antes de dormir será substituída por esperança. Porque eu estou derramando paz que excede o entendimento. Paz que não depende de circunstâncias. Paz que nasce da presença. O Espírito Santo está envolvendo sua alma neste momento com um manto que ninguém pode rasgar. E você vai notar, os seus relacionamentos também serão tocados. Onde havia frieza, haverá reconexão. Onde havia brigas constantes, haverá harmonia. Eu estou visitando a sua casa como um Deus que reconcilia, que aproxima, que cura diálogos rompidos e restaura o respeito perdido. Você verá gestos simples que antes pareciam impossíveis e saberá, isso não veio de você. Foi o meu espírito agindo por trás do invisível, restaurando tudo o que o orgulho havia dividido. Há coisas que você achava que nunca mais voltaria a sentir. O prazer em viver, a vontade de agradecer, o brilho nos olhos ao falar do futuro. Mas tudo isso está voltando agora. O toque do Espírito Santo é sutil, mas imensamente poderoso. Ele não apenas cura, ele revive. Ele traz de volta o que parecia morto. E o que está sendo ressuscitado agora dentro de você não é ilusão. É propósito, é chamado, é direção. Tudo está sendo reposicionado. Você suportou muitas perdas em silêncio. Se afastou de pessoas que faziam parte da sua história porque simplesmente não havia mais como seguir.
do mesmo jeito. Mas agora, o Espírito está te ensinando a não apenas se afastar, mas também a perdoar, porque o perdão é a chave da liberdade. E enquanto você segura a dor, segura também as correntes, mas se soltar, verá que voará mais leve. Há voos que só acontecem depois que se soltam os pesos. As portas que estavam travadas vão começar a se abrir sem esforço, porque o que estava impedido não era por falta de mérito, mas por tempo. E agora é o tempo. Tempo de acesso, tempo de colheita, tempo de cumprimento. O céu está em movimento a seu favor. E o Espírito Santo está indo à frente, preparando caminhos que antes estavam bloqueados. Onde antes havia não, agora haverá sim. Onde antes havia espera, agora haverá resposta. Você está percebendo? Há um alívio sutil que começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pela ansiedade. É o Espírito Santo fazendo aquilo que só Ele pode fazer, arrancando raízes de amargura e plantando sementes de esperança. Essa transformação começa por dentro, quase imperceptível, mas logo será visível a todos. Não tente entender com a mente natural o que está sendo feito no sobrenatural. Apenas aceite, receba, descansa no cuidado que jamais falha. Hoje você está sendo reposicionado, não pela força dos seus argumentos, nem pelo esforço das suas mãos, mas porque eu decidi que é tempo de honra, tempo de restituição, tempo de levantar a cabeça sem culpa, sem medo, sem pressa. Tudo aquilo que parecia perdido será recuperado com juros de paz e estabilidade. A sua história não será lembrada pelas quedas, mas pelas vezes que se levantou com mais força. E esse reerguimento começa exatamente agora. A ferida que demorava tanto para cicatrizar já não sangra mais. A dor que costumava reaparecer com qualquer lembrança está sendo tratada com bálsamo eterno. Eu estou derramando sobre sua alma um alívio que palavras humanas não conseguem explicar. O Espírito Santo entra em câmaras da alma que nem você conhecia. Ele organiza, limpa, restaura e acende luzes onde só havia escuridão emocional. Você está sendo curado por dentro. Os dias que virão trarão mudanças significativas. Você notará pequenas respostas que se transformarão em grandes reviravoltas. Situações que antes te limitavam perderão o poder. Palavras que te marcavam negativamente perderão a força. Porque quando eu decreto um novo tempo, nada pode impedir. O Espírito Santo é o selo dessa nova fase. E onde ele atua, o impossível se rende. Tudo o que antes era travado agora flui com leveza. Você acreditava que seria sempre assim, que essa seria sua realidade permanente. Mas eu venho quebrar esse engano. Nada é permanente onde eu sou o Senhor. Eu transformo desertos em fontes, vales em passagens, ruínas em construções gloriosas. Há um redesenho sendo feito na sua vida. Os contornos estão mudando. Os tons ganham mais cor. O que parecia cinza agora tem brilho. O Espírito Santo está recriando caminhos. Quem te viu chorando escondido, hoje verá sua voz sendo levantada com autoridade. Não por orgulho, mas por testemunho. As palavras que antes saíam com esforço agora sairão com unção. O Espírito Santo está te devolvendo a voz. E junto com ela, a coragem de declarar as promessas que você guardava com receio de se frustrar. Declare com ousadia. Profetize sobre sua casa, sua saúde, seus relacionamentos. O céu está ouvindo e respondendo. Existem pessoas próximas que não vão compreender a mudança que está acontecendo. Isso é natural. O que é espiritual nem sempre faz sentido para a lógica. Mas mantenha-se firme. Não se deixe abalar por olhares de dúvida ou por comentários sem discernimento. O que você está recebendo vem do alto e precisa ser cuidado com zelo. Alimente essa presença. Cultive esse ambiente.
O Espírito Santo está criando raízes em você. Diga agora com fé: eu creio no mover divino que está transformando minha realidade. Há poder nessa declaração. Palavras ativam destinos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. O que está chegando até você é maior do que qualquer planejamento pessoal. É fruto de uma resposta celestial a uma necessidade antiga. O que antes parecia inalcançável agora está ao seu alcance. Enquanto você escuta essas palavras, algo se movimenta nos bastidores da sua vida. Negociações estão sendo redirecionadas, pessoas estão sendo tocadas e ambientes estão sendo preparados para te receber. Você não verá tudo de uma vez, mas sentirá os sinais. Um passo de cada vez, uma confirmação por dia. O Espírito Santo trabalha com precisão e paciência, e o tempo dele é sempre o melhor. Mesmo que pareça lento, é perfeito. Você precisa saber: há promessas que foram guardadas para este tempo. Não estavam negadas, estavam apenas aguardando maturidade. Você está mais forte agora, mais sensível, mais preparado para receber sem se perder. O que antes seria mal interpretado, hoje será compreendido com reverência. O Espírito Santo não desperdiça revelações. Ele entrega no tempo certo, para pessoas dispostas a valorizar o que recebem. A sua família será diretamente impactada por essa visitação. Mesmo aqueles que ainda não demonstram abertura espiritual serão tocados. Porque onde há uma pessoa sensível ao Espírito, toda a casa sente o reflexo. Suas orações não caíram em vão. As sementes plantadas com lágrimas darão frutos com honra. O ambiente espiritual da sua casa está mudando. E o reflexo disso será percebido nas atitudes, nas palavras e nos comportamentos. Algumas perdas que você sofreu te ensinaram mais do que 1000 conselhos. E ainda que tenham doído, elas não foram em vão. O Espírito Santo transforma até o luto em lição, até a ausência em impulso, até a dor em propósito. Nada se perde nas mãos dele. Cada memória, cada lágrima, cada suspiro foram registrados. E hoje, tudo isso se torna matéria-prima para um testemunho que será fonte de vida para muitos. Você está em transição, e isso explica a confusão que às vezes te visita. Porque o lugar antigo já não te serve, mas o novo ainda está em construção. E esse entre pode ser desconfortável, mas é necessário. O Espírito está te conduzindo com firmeza, mesmo quando você não sente. A mão dele nunca soltou a sua. Mesmo nas noites silenciosas, ele sustentou sua estrutura. Agora é tempo de atravessar, e você atravessará com segurança. O inimigo tentou usar o tempo de espera para plantar frustração. Tentou usar a demora como argumento para te convencer de que eu havia esquecido. Mas hoje, o Espírito Santo expõe toda essa mentira. Porque o que estava sendo preparado é muito maior do que você teria aceitado antes. Você não recebeu antes porque ainda não tinha estrutura para sustentar. Agora tem. Agora pode. E agora recebe. Você viverá respostas que nem sequer pediu, bênçãos inesperadas, alívios repentinos, direções novas, porque eu sou um pai que surpreende. Eu conheço o coração, vejo as intenções e recompenso quem caminha em integridade, mesmo quando não é visto. O Espírito Santo está liberando paz sobre áreas que pareciam campos de guerra. Situações que pareciam insolúveis serão resolvidas de forma pacífica. O que era caos se tornará testemunho. Seus passos serão guiados com exatidão, não mais pelo impulso, mas pela revelação. Você aprenderá a discernir com mais clareza. Vai identificar quando sou eu falando e quando não sou. Essa sensibilidade será sua proteção. O Espírito Santo será como uma bússola em tempo real. Onde pisar será terra segura. Onde recuar será livramento. A sua jornada será marcada por sabedoria.
sabedoria que não vem de livros, mas da intimidade com a minha presença. Você ainda verá portas sendo abertas sem esforço humano. Portas que tentaram manter fechadas à força. Mas quando eu abro, ninguém fecha. O que foi travado por inveja, orgulho ou resistência será destravado por favor divino. A unção que está sobre você agora não apenas te capacita, ela te autoriza. E essa autorização espiritual tem mais peso do que qualquer título terreno. O Espírito Santo é seu aval. Ele te respalda, ele te sustenta. Existe um manto novo sobre você, um chamado que vai além das palavras. As pessoas ao seu redor começarão a perceber algo diferente. Não porque você mudou por fora, mas porque seu interior foi realinhado. E quando o interior é alinhado, tudo ao redor muda. O ambiente se transforma. O olhar ganha brilho. A fala tem peso. O caminhar tem propósito. Você foi tocado, e quem é tocado pelo Espírito Santo jamais permanece igual. Deixe agora nos comentários uma palavra que represente o que está sentindo. Pode ser transformação, liberdade, cura, ou outra que nasceu enquanto ouvia esta mensagem. Cada palavra será um marco espiritual, e eu estarei lendo cada uma. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. O que você buscava já te encontrou. O que você orava já se aproximou. O que parecia distante agora é real. Você está mais perto da plenitude do que imagina. Cada experiência que parecia quebrar sua estrutura, na verdade, estava moldando sua capacidade de suportar a bênção. O Espírito Santo não permite vazamentos naquilo que ele derrama, e por isso fortaleceu primeiro sua estrutura interna. Agora, o que será entregue não será perdido. A paz que está chegando não será temporária. A restauração que virá será firme, constante e visível para todos ao seu redor. Eu estou restaurando seus sentidos espirituais. Aquilo que estava adormecido dentro de você será reativado. A sensibilidade que a vida endureceu será restaurada pelo toque da minha presença. Você voltará a discernir o que é meu com clareza, sentirá o tempo certo de cada decisão. E isso fará com que cada passo seja assertivo. Não andará mais em círculos. O que era confusão se tornará direção. O que era ruído se calará diante da minha voz. Você não precisa de muitos para confirmar o que eu já falei. Muitas vezes, a multidão silencia quando o céu fala, e é exatamente nesse silêncio que a verdade ecoa mais alto. O Espírito Santo é seu conselheiro. Ele não precisa de palcos ou aplausos para agir. Ele entra em sua rotina, percorre seus pensamentos, guia suas palavras, e agora ele está redirecionando sua rota para algo que nem você esperava viver, mas que já estava escrito no meu plano. Não é tarde para recomeçar, não é cedo demais para ver resultado. É exatamente o tempo certo, o tempo do céu. E quando esse tempo chega, não há muralha que se mantenha em pé. As portas que se fechavam sem motivo agora se abrirão com naturalidade. Os caminhos que antes pareciam tortuosos se alinharão diante de você. Tudo está se organizando espiritualmente para que você caminhe com segurança. O Espírito já foi à frente, limpando o terreno. Você tem evitado pensar em certos sonhos por medo de se frustrar de novo. Mas eu te digo, esses sonhos nasceram no meu coração antes mesmo de habitarem o seu. Eles não são invenção da sua emoção, são promessas, são destinos. E o tempo da realização está sendo inaugurado agora. Confie, mesmo sem todos os detalhes, porque a fé que move montanhas não precisa de mapas, precisa apenas da certeza de que eu, o Senhor, estou conduzindo. Você vai perceber que o cansaço espiritual vai dar lugar ao vigor. As orações que pareciam secas ganharão novo fôlego. As palavras voltarão a fluir.
A Bíblia que você não conseguia abrir será fonte de revelações. O Espírito Santo está reativando seu altar pessoal, porque o verdadeiro avivamento começa dentro de quem tem sede. E você, mesmo cansado, nunca deixou de ter sede. É essa sede que eu vim saciar agora com águas vivas. Diga com fé nos comentários: o Espírito Santo está renovando o meu interior. E veja como essas palavras abrem portais de restauração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Não há mais espaço para medo onde há presença. E onde há presença, há segurança. E onde há segurança, há liberdade. Você está sendo liberto da insegurança emocional e espiritual. Cada vez que você escolheu o bem, mesmo em meio à dor, algo no céu se movia a seu favor. Nada foi em vão. Nem os sim que te custaram, nem os não que te afastaram de pessoas queridas. Tudo foi parte do plano. O Espírito Santo observou cada escolha silenciosa, cada renúncia secreta. E agora está chegando o tempo de honra, o tempo de ser sustentado por tudo aquilo que você construiu em silêncio com o céu, o tempo em que sua fidelidade será vista. Houve momentos em que você pensou que não passaria daquela noite. O peso era tão grande, o medo tão real, que até sua respiração parecia falhar. Mas hoje você está aqui, e isso é prova de que eu nunca deixei de te carregar. Eu preservei sua vida em meio a ambientes espiritualmente nocivos, e agora vou te plantar em um solo fértil, onde há alimento, onde há paz, onde há renovo. O Espírito está te transplantando de dor para propósito. Você vai sentir um desejo novo de viver, de cuidar de si, de recomeçar, porque o Espírito Santo está restaurando sua essência. Não é sobre uma mudança superficial, é uma reforma completa da alma. Você não está voltando a ser o que era, você está se tornando o que eu sempre sonhei. E essa versão que está surgindo agora será referência para muitos. Pessoas que desistiriam da fé vão voltar a acreditar por causa da transformação que verão em você. O que hoje é semente, amanhã será colheita. E mesmo que pareça pequeno agora, não despreze esse começo. Eu me alegro com cada passo, cada tentativa, cada oração, mesmo que simples. O céu celebra quando você decide permanecer, mesmo com medo. O Espírito Santo não exige perfeição, ele só precisa de espaço. E quando você o permite entrar, ele não apenas conforta, ele reconstrói. E é isso que está sendo feito agora dentro de você. As comparações que te sufocavam perderão força. A ansiedade de se encaixar dará lugar à liberdade de ser quem eu te criei para ser. Você não precisa provar nada para ninguém. Já foi aceito, já foi selado, já foi separado. O que você carrega não pode ser copiado. É exclusivo, é divino, é eterno. E o Espírito Santo será sua segurança quando o mundo tentar impor padrões que não combinam com sua essência. Mantenha os olhos no alto. A sua referência está em mim. Há respostas que você esperava de pessoas e que nunca chegaram. Mas agora entenderá que o silêncio delas foi espaço para a minha voz. O Espírito Santo usará até os abandonos como direção. Nada foi perda, foi redirecionamento. Você não foi rejeitado, foi protegido. Não foi esquecido, foi poupado. Porque quem anda comigo não é guiado por opinião, mas por revelação. E o que eu revelo agora é que o melhor ainda está por vir. Alguns ciclos que você se esforçava para manter estavam apenas sugando sua energia. E o Espírito Santo está te libertando do peso de sustentar o que eu já encerrei. Você não precisa mais fingir que está tudo bem em ambientes que não carregam mais propósito. O tempo de agradar acabou. Agora é tempo de obedecer.
e a obediência te conduzirá para lugares onde a sua paz será preservada e sua presença será valorizada. Os lugares que antes causavam medo, agora servirão como palco de restituição. Você voltará onde foi humilhado, não para se vingar, mas para restaurar. Onde chorou, agora sorrirá. Onde foi ignorado, será chamado. Mas tudo isso será feito com humildade, com graça, com paz. Porque o Espírito Santo transforma até nossas vitórias em instrumentos de reconciliação. Ele não levanta apenas para mostrar força, mas para mostrar misericórdia. Você pensou que seria difícil demais recomeçar, que não teria mais energia. Mas hoje percebe que não é sobre força física, é sobre presença espiritual. A força que agora se manifesta em você não vem das circunstâncias, ela vem de dentro, do Espírito que habita em você. E onde o Espírito está, há liberdade. Liberdade para sorrir de novo, para amar de novo, para confiar de novo, para viver, não apenas existir. Eu não te levantei apenas para sobreviver a esta fase. Te levantei para viver com intensidade, com alegria e com propósito. Há dons sendo despertados, talentos sendo ativados. O Espírito Santo está soprando criatividade, ideias, conexões. E tudo isso fará sentido. Você verá que cada dom que havia sido abafado agora ressurge com vigor. Nada será desperdiçado. Cada habilidade será instrumento de cura, provisão e honra. Quando olhar para trás, entenderá que todos os caminhos te trouxeram até aqui com um propósito. Nenhum dia foi em vão, nenhuma lágrima sem sentido. Cada minuto foi contado, cada silêncio foi trabalhado, cada dor foi convertida em força. E agora, o Espírito Santo toma tudo isso e transforma em testemunho. Você não carregará mais a dor como peso, mas como bandeira. A dor se tornará ponte, e muitos cruzarão por ela e chegarão até mim. Deixe nos comentários uma palavra que defina o que está nascendo em você neste momento. Pode ser fé renovada, visão clara, cura liberada. Escreva com o coração. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. É Ele quem está ativando, movendo, transformando. E tudo que Ele começa, Ele sustenta até se cumprir. Você percebe a leveza que está tomando conta de você agora? Não é fruto da imaginação, é o Espírito Santo confirmando que a opressão que te acompanhava perdeu espaço. O peso que apertava seus ombros está sendo removido. E mais do que um alívio emocional, isso é um realinhamento espiritual. Você está voltando para o centro da promessa, voltando para o lugar de onde nunca deveria ter se afastado. E a partir daqui, tudo será diferente. Você tentou por muito tempo entender o motivo de tantos atrasos, tantas portas fechadas, tantos recomeços, mas hoje eu te revelo. Nada foi negado, tudo foi redirecionado. Eu estava te blindando de decisões que te afastariam do propósito. Estava protegendo seu coração de alianças que drenariam sua força. O Espírito Santo vê o que você não vê. Ele sente o que você ainda não percebe. E agora, Ele te reposiciona para a rota certa. É por isso que aquele cansaço que parecia eterno está sumindo. É por isso que, mesmo sem entender tudo, seu coração começa a aquecer. Eu estou fazendo novas todas as coisas, e isso começa por dentro. A renovação interior sempre antecede a transformação exterior. O que você está sentindo agora é o romper de um novo ciclo. Um ciclo onde a sua entrega será acompanhada de resultados, onde sua obediência não será mais seguida de silêncio, mas de colheita. Você chegou até aqui com marcas que ninguém viu, com batalhas que travou sozinho, com dores que preferiu calar. Mas o Espírito Santo viu tudo. Ele se entristeceu por cada injustiça que te calou, e por isso hoje vem te consolar. Mas mais do que consolo,
Ele traz reposição. O que te foi tirado será restituído com honra. E a sua história será lembrada não pela dor que viveu, mas pelo Deus que te restaurou. Diga com fé: eu tomo posse da cura que vem do céu. Suas palavras têm poder quando alinhadas com a fé. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Essa antiga ordem que te aprisionava foi quebrada. Um novo decreto foi assinado sobre sua história, e esse decreto é de paz, é de vitória, é de vida plena. As vozes internas que te acusavam perderam a força. O medo de não ser suficiente está sendo vencido pela presença do Espírito. Você não precisa provar nada para ninguém. Já foi aceito, já foi separado, já foi ungido e agora será evidenciado. Não por vaidade, mas para que todos saibam que há um Deus que honra quem permanece. E você permaneceu mesmo quando tudo dizia para parar. Isso é fé, isso é coragem, isso é céu se manifestando em terra. Eu estou te ensinando a descansar sem culpa, a confiar sem exigir explicações. O Espírito Santo quer mais do que um espaço nos seus dias. Ele quer prioridade. E quando ele ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas se alinham. A confusão emocional dá lugar à paz. A escassez emocional se transforma em estabilidade. O que antes era conflito constante, agora será equilíbrio. Há uma nova ordem se instalando no seu interior. Você vai se surpreender com o que está por vir, não porque será fácil, mas porque será leve. A leveza que o Espírito traz não anula os desafios, mas te dá graça para enfrentá-los. O que antes parecia impossível agora será superado com sabedoria. Os problemas que te atormentavam não desaparecerão de imediato, mas perderão o poder de te paralisar. Porque agora você está revestido. O Espírito habita. A verdade te governa. Pessoas que cruzarão seu caminho nos próximos dias serão tocadas apenas por estar perto de você. Porque a atmosfera que você carrega mudou. O ambiente espiritual que te envolve está curado. E onde há cura, há transformação. O que você não conseguiu fazer com esforço, fará agora com presença. O que antes era forçado, agora fluirá. Há uma graça nova sobre sua vida, e essa graça abrirá portas que estavam seladas. Você não precisa repetir orações de desespero. Agora é tempo de oração de gratidão. O Espírito Santo já entendeu sua urgência, já acolheu seus clamores. Agora ele quer te ensinar a descansar na certeza de que está sendo feito. Fé não é gritar mais alto, é crer mais profundo. E a profundidade da sua fé será a base para os milagres que estão prestes a acontecer. Você não precisa correr mais, só precisa crer. Haverá reconciliações que você julgava impossíveis. Corações que pareciam frios começarão a se derreter diante da presença do Espírito. Palavras de perdão brotarão espontaneamente. O ambiente familiar começará a mudar sem que ninguém force nada. Eu sou especialista em restaurar vínculos. E hoje eu começo pelo seu. Sua casa sentirá o reflexo da visitação que está acontecendo em você agora. Não porque você vai impor, mas porque vai transbordar. Você andou por caminhos difíceis e em muitos momentos se questionou se ainda havia propósito em tudo. Hoje eu afirmo, sim, há. Há uma razão para cada curva, um propósito para cada parada. O Espírito Santo não desperdiça experiências. Ele transforma até o que te machucou em chave para curar outros. Você será resposta onde antes foi dúvida. Será bálsamo onde antes foi ferida. Será caminho onde antes se sentiu perdido. Eu não estou apenas te restaurando, estou te preparando, porque o que virá exigirá maturidade, exigirá visão espiritual, exigirá discernimento. Mas tudo isso está sendo depositado em você agora. O Espírito está te equipando para os próximos passos, e você se sentirá pronto. Não por autoconfiança, mas por certeza divina.
Quando chegar o momento, você saberá, porque o meu Espírito confirmará cada passo. Seu nome está sendo lembrado em lugares que você nunca imaginou. Convites virão, propostas surgirão, mas nem tudo que brilha é direção. E é por isso que o Espírito Santo está ativando sua percepção espiritual, para que saiba o que é meu e o que é distração. O tempo de andar por portas erradas acabou. Agora é tempo de precisão, de assertividade, de sabedoria vinda do alto. Você viverá com direção clara. Se você soubesse o quanto está perto de viver o que orou por tanto tempo, não hesitaria mais, não duvidaria mais. Eu te trouxe até aqui com propósito e não falharei no final. O Espírito Santo é o mesmo desde o início. Ele começou com você e ele te sustentará até o fim. Não haverá perda no trajeto. Haverá processo, haverá crescimento, mas nunca abandono, nunca esquecimento. A obra que eu comecei será completada. Você será surpreendido por respostas silenciosas. Coisas que você nem lembrava mais começarão a acontecer. Não por acaso, mas porque chegou o tempo de ser ouvido. O tempo de ver com os olhos o que seu coração já sabia. O Espírito Santo agiu enquanto você descansava, e o que será revelado agora é fruto da sua persistência. Porque quem permanece na fé colhe frutos que vão além da lógica. Permita-se viver com leveza. Permita-se recomeçar sem medo. O que passou não define o que virá. Eu sou especialista em virar páginas, em escrever novos capítulos com a mesma caneta que escreveu suas dores. O Espírito Santo é o autor dessa nova fase. E quando ele escreve, nada pode apagar, nada pode interromper, nada pode frustrar. Tudo se cumpre, tudo se alinha, tudo se revela no tempo certo. Diga agora com fé: Deus está reorganizando minha história com perfeição. E creia nessa verdade como quem recebe um selo eterno. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. A obra foi iniciada, a fundação foi lançada, e agora os muros da vitória estão sendo erguidos. Cada tijolo é uma promessa cumprida, cada detalhe carrega o toque do Espírito. Você não será lembrado pelas quedas, mas pela força com que se levantou. Não será reconhecido pela dor que enfrentou, mas pela fé que manteve. E essa fé, ainda que pequena, ainda que silenciosa, moveu o céu a seu favor. O Espírito Santo foi atraído pela sua verdade, pela sua sinceridade, pela sua entrega. E é por isso que hoje você não apenas ouve uma palavra, você vive uma ativação. Você não foi chamado para sobreviver aos dias, mas para dominá-los com sabedoria e firmeza. Há uma unção específica sobre sua vida para lidar com o que para outros seria insuportável. Não foi à toa que resistiu onde muitos desabaram. O que em você pareceu resistência, para mim foi confiança. O Espírito Santo guardou você, não para que suportasse o sofrimento eternamente, mas para que testemunhasse a superação com propósito e autoridade. A sua história não será conhecida por vitimização, mas por superação. Cada lágrima que caiu em silêncio foi plantada como semente de cura e agora está brotando como fruto de paz. Há um recomeço silencioso nascendo dentro de você, e esse recomeço não precisa de aplausos para ser verdadeiro. O Espírito Santo está sussurrando verdades eternas à sua alma. Você está sendo restaurado onde nem sabia que estava ferido. Isso é graça, isso é renascimento. Não é mais tempo de esconder as cicatrizes. Elas contam sobre livramentos, sobre noites onde o desespero quase venceu, mas a fé resistiu. Sobre situações que te tentaram destruir, mas acabaram te empurrando para mais perto de mim. As suas marcas se transformarão em pontes para outros atravessarem. O que hoje ainda machuca, amanhã será voz. Voz que cura, voz que levanta, voz que edifica.
O Espírito Santo é especialista em dar propósito à dor. Não olhe mais para trás, tentando entender onde errou. O tempo da análise já passou. Agora é hora de seguir. O que eu perdoei, eu também apaguei. E o que foi apagado pelo céu não deve mais ocupar espaço no seu coração. O Espírito Santo está limpando a casa, tirando o que pesa, fechando portas que nunca deveriam ter sido abertas e te conduzindo para um ambiente onde a leveza será constante. Você não precisa mais carregar o que eu já tirei de suas mãos. Você não será mais refém das vozes internas que repetem fracassos antigos. Aquele padrão de pensamento que te mantinha preso ao medo está sendo quebrado agora. O Espírito Santo está reconstruindo seu sistema de crença, não baseado em experiências humanas, mas na verdade eterna da minha palavra. E essa verdade te liberta. Você viverá novos padrões, novas rotas, novas decisões. Tudo será diferente porque sua mente está sendo renovada agora. Diga com fé: o Espírito está transformando minha forma de pensar. Quando você declara isso, o céu responde. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Sua mente é campo fértil, e agora está sendo semeada com esperança, verdade e direção. As ideias que nascerem daí carregarão meu selo. Mesmo nas suas rotinas mais comuns, o Espírito estará agindo. Ao lavar a louça, ao caminhar pelas ruas, ao cuidar dos seus. Você perceberá que não existe mais separação entre o sagrado e o cotidiano. Tudo se tornará altar, porque onde há presença, tudo é consagrado. Até mesmo o silêncio da madrugada será oração. As decisões pequenas terão peso de eternidade. Você saberá que está em constante diálogo comigo, mesmo sem palavras. Eu sei quantas vezes você pediu confirmação, queria um sinal, uma direção que fosse tão clara que não deixasse espaço para dúvidas. E aqui está. Cada palavra que escuta agora foi preparada para esse momento específico. Não é coincidência, é aliança, é resposta. O Espírito Santo não desperdiça encontros, e esse encontro tem poder para mudar não apenas sua semana, mas seu destino inteiro. Basta crer e permanecer. Você vai se surpreender com a leveza de certos adeuses. Pessoas que pareciam fundamentais sairão sem causar dor. Relações que antes te aprisionavam perderão a força, e isso será libertador. O Espírito está cortando vínculos invisíveis que te mantinham atado a lugares de estagnação. O que sai agora não é perda, é preparação. O que fica é lapidado. E o que virá será exatamente o que você precisa para crescer em paz. Você será referência de equilíbrio. Mesmo que em alguns momentos ainda sinta instabilidade, o Espírito estará sempre ajustando o seu interior. Ele será o freio quando a ansiedade tentar dominar. Será impulso quando o medo tentar paralisar. Você não viverá mais no extremo. Agora aprenderá o ritmo do céu. Um passo de cada vez. Uma direção por dia. Um sim de cada vez. E nesse compasso, você se fortalecerá em profundidade. Seu coração voltará a se alegrar com coisas simples. Um café com alguém que ama. Um sorriso inesperado. Um texto que chega na hora certa. A sensibilidade que estava adormecida está voltando, porque o Espírito está te devolvendo o que a dor havia tirado. Você não será mais refém do passado. Agora será testemunha viva do que o céu é capaz de fazer quando encontra alguém disposto a recomeçar sem reservas. Não importa quantos desacreditaram de você, eu continuo acreditando. O meu espírito não se impressiona com sua fraqueza. Ele se move justamente aí. É na falta de forças que a graça mais opera. É na limitação que o poder se manifesta com maior intensidade. O que te falta, eu sou. O que te pesa, eu carrego. O que te ameaça, eu venço. Confie em mim.
ainda que pareça pouco. Porque a fé não precisa ser gigante, precisa apenas ser verdadeira. Existe um som novo vindo sobre a sua vida. É som de celebração, não de euforia, mas de gratidão. O Espírito está trocando o lamento por dança. Você sentirá vontade de agradecer sem ter grandes motivos visíveis, porque seu espírito reconhecerá o movimento do céu antes dos olhos naturais enxergarem. Essa é a verdadeira fé. Confiar antes de ver, agradecer antes de receber, sorrir antes de entender. Isso será natural em você daqui em diante. Escreva nos comentários se estiver sentindo: o céu está me reposicionando. Declare essa verdade como quem planta uma semente de fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Sua morada espiritual está sendo restaurada. Você não se sentirá mais como um estranho no mundo. Agora é tempo de pertencimento, tempo de se sentir parte do plano, do propósito, da promessa. Você vai dormir em paz e acordar com ânimo. Não será mais vencido pelo desânimo logo cedo. A presença que está sendo ativada agora te acompanhará em cada amanhecer. Seus primeiros pensamentos do dia não serão mais preocupações, serão gratidão, direção, foco. O Espírito Santo será a primeira voz que ecoará no seu interior. E essa voz vai organizar o dia, proteger suas decisões e guiar seus relacionamentos. Haverá risos sinceros, não aqueles que disfarçam a dor, mas os que nascem de uma alma em paz. Você não se sentirá mais estranho ao sorrir. Sentirá que merece, porque merece, não por mérito humano, mas porque a graça te alcançou. O Espírito está restaurando sua capacidade de se alegrar com você mesmo. Isso é cura, isso é liberdade, isso é viver de dentro para fora, guiado pelo que é eterno e não pelo que é passageiro. Seus dons espirituais serão ativados com mais força. Aquilo que parecia enfraquecido voltará a fluir. Palavras proféticas, compaixão espontânea, orações intensas, tudo isso será reacendido. O Espírito Santo não distribui dons por acaso. Cada dom que você recebeu carrega um destino, uma missão, uma resposta. E agora você voltará a servir com alegria. Não por obrigação, mas por propósito, porque o servir é extensão do que está sendo curado dentro de você. E quando pensar em parar, lembre-se do quanto já avançou. Olhe para trás e perceba: você sobreviveu a dias que pareciam finais. Agora está em um novo tempo. O tempo da reconstrução, o tempo de viver com significado. O Espírito Santo está redesenhando seus dias, seus vínculos, suas palavras, e tudo isso será visível. Os que convivem com você vão notar, vão sentir, e muitos vão querer saber o que aconteceu, e você saberá exatamente o que dizer. Foi Deus. Se esta mensagem tocou o mais profundo do seu espírito, não deixe que ela pare em você. Há alguém agora mesmo precisando ouvir essa mesma voz do céu que te alcançou. Curta este vídeo para que ele chegue a mais vidas. Inscreva-se no canal para caminhar comigo em cada nova revelação que o Espírito Santo trouxer. E compartilhe com quem você ama. Sua atitude de fé pode ser o canal de transformação para outra alma. E não saia agora. Continue por aqui, há mais vídeos preparados para fortalecer sua fé, aquecer sua alma e te posicionar no centro da vontade de Deus. O céu está em movimento e você faz parte disso.